Olá, meu nome é Nuno e eu vou aqui demonstrar os passos que eu sigo para a criação de uma cerveja, elaboração de uma receita. Eu vou usar como base o capítulo desse livro, Design Great Beers, do Ray Daniels. São os 6 passos para uma cerveja bem sucedida, o capítulo. Tá? Então são esses 6 passos que a gente segue normalmente na criação de uma receita. Eu não vou fazer exatamente a elaboração da receita nesse vídeo, vai ficar no próximo vídeo a elaboração da receita e a correção da água. Mas aqui são os passos que a gente segue então para a criação do nosso plano, né? Do nosso plano de braçagem, fermentação, certo? Então são os 6 passos para uma cerveja bem sucedida, no caso do capítulo do livro, e a nossa apresentação aqui, os 6 passos para uma cerveja bem feita. Então seriam identificar e caracterizar a cerveja que quer fazer, determinar a carga de malte, determinar a carga de lúpulo, a quantidade e a química da água, determinar a carga de lúpulo, aí sim, escolher o fermento e o plano de fermentação, acertar o acabamento, que seria a clarificação e a carbonatação da cerveja. Então são esses 6 passos que a gente vai tentar mostrar hoje, já trazendo para a criação de uma cerveja que eu quero fazer, uma cerveja de um estilo que eu nunca fiz, que é a assim chamada Black IPA, certo? Então o primeiro passo é o mais complicado de tudo, porque apesar de parecer simples, quero saber cerveja, muita gente não tem o rumo da cerveja que quer fazer, porque às vezes não é nem o objetivo dele um estilo específico, né? Então quais seriam os pontos desse primeiro passo de identificar e caracterizar a cerveja? Identificar a meta que você quer atingir. Você quer fazer um estilo de cerveja específico? Quero fazer uma stout, quero fazer uma Bohemian Pilsner, quero fazer uma Weizenbier. Você quer fazer um estilo, então você vai atrás de um guia de estilo que caracterize aquele estilo de cerveja e você vai ver quais as características que a sua cerveja tem que buscar para estar enquadrado naquele estilo. Às vezes não é isso que você quer, às vezes você quer copiar um exemplo comercial. Quero fazer um clone da Guinness, quero fazer uma Dry Stout que tem aquela drinkability e tal. Quero fazer um clone da 6 Minute IPA. Não, pode ser esse o seu objetivo. Tem gente que quer experimentar um ingrediente, não importa que estilo de cerveja que faz. Eu quero fazer uma cerveja com beterraba. Não importa que estilo que você quer, vou fazer uma Red Ale com beterraba, fazer o foco dessa meta do indivíduo é usar aquele ingrediente. Então tem que identificar a sua meta. Tem gente que gosta de fazer cerveja de estilo livre. Eu conheço um amigo, tem um amigo que faz cerveja no ouro. Vou usar 5 kg de malte pilsen, vou usar, sei lá, 300 desse caramelo aqui, vou botar esse tanto de lúpulo, bota na mão, vai esse aqui para amargor, cheira o saquinho, esse aqui para aroma, e faz assim. Sai cerveja, né? Só que é o objetivo da pessoa, né? O objetivo meu, no caso, é fazer um estilo específico, senão seria o primeiro item, né? Da meta. Eu quero fazer um estilo de cerveja que está num guia de estilo que chama Black IPA, né? Então eu tenho que olhar esse guia de estilo para me orientar, né? Então tem o guia da Brewers Association americana, só que não contempla esse estilo que eu quero fazer. E no BJCP Style Guidelines tem a Black IPA descrita. Então eu vou seguir o guia de estilos do BJCP, certo? Então no guia de estilos do BJCP fala que a Specialty IPA, a Black IPA, é uma cerveja com a secura, o balanço orientado ao lúpulo e as características de sabor de uma American IPA, só que de cor mais escura, mas sem sabores fortemente torrados ou queimados, então não pode aparecer o torrado, né? O sabor de maltes mais escuros é suave, de apoio e não um componente de sabor a mais. E a drinkability é uma característica chave desse estilo. Então, dentro do primeiro passo ainda, que é a caracterização da cerveja, então estou buscando essa cerveja que tem a característica de uma American IPA, só que com a cor escura, sem a pegada dos maltes torrados. Tá? Se tiver uma pegada de malte torrado, provavelmente vai puxar para uma American Stout,
não vou alcançar a minha meta que eu me propus no começo do meu plano, que é fazer uma Black IPA. Então, para fazer uma Black IPA, tem que ser uma American IPA só com a cor, sem a pegada do torrado. Então, caracterizar a sua cerveja ainda no primeiro passo. O primeiro passo, como eu disse, é o mais extenso de todos, é o mais complexo, né? Quanto de cerveja terminada você quer? Quanto você quer engarrafada a sua cerveja? E a gente fala, mas eu comprei uma receita de 20 litros, eu peguei uma receita para 20 litros. Mas se você vai engarrafar esses 20 litros, provavelmente não. Se você fizer uma cerveja mirada para 20 litros numa determinada OG, provavelmente você vai engarrafar uns 17, 18 litros no máximo desse volume, né? Para você engarrafar 20 litros, provavelmente você vai ter que fazer um volume maior de mosto, considerar as perdas do fermentador e a eficiência do seu equipamento para tentar alcançar. Então hoje eu normalmente levo 21 litros de mosto para o fermentador para tentar engarrafar 19, envasar 19, que é o volume do meu post-mix, né? Às vezes dá um pouquinho mais, 19 e pouco, a gente passa um pouquinho aí, mas mira nesses 19, 20 litros engarrafados. Então você precisa planejar isso também, né? Levedura ale, lager ou outra. Eu vou fazer uma cerveja de alta fermentação, vou usar um fermento ale. A densidade inicial desejada. Qual a densidade inicial desejada? A gente vai ter que olhar no guia de estilo, né? Qual o nível de amargor desejado em IBU? Né? Tem gente que fala, mas o IBU não é um parâmetro preciso, correto, é uma estimativa. Tudo bem, mas é o que tem para hoje, né? Então a gente vai calcular em IBU mesmo, né? Não temos nada melhor para ter uma noção, pelo menos, do amargor da nossa cerveja, além da percepção, que vai ser uma coisa muito subjetiva. A medida IBU, Unidade Internacional de Amargor, certo? E qual a cor desejada? Para responder essas três últimas perguntas, a gente olha no guia de estilos, né? Então, no BJCP 2015, traz que a Black IPA, ela tem, nas estatísticas ali, uma OG entre 1.50 e 1.050, 1.085, tá? Uma FG entre 1.010 e 1.018. Então, se você conseguir uma OG de 1.085 e chegar numa atenuação até 1.010, você vai ter um teor alcoólico perto de 9%. E se você começar em 1050 e terminar em 1018, você vai ter um teor alcoólico aí perto de 5,5%. Então, eu quero fazer uma IPA que seja no meio do caminho aí, que tenha uns 6,5, 7 de álcool. Então, a gente mira numa OG ali em torno de uns 1.065 por ali, tentar atenuar até 1.011, 012, a gente conseguir entre 6,5 e 7 de álcool, né? O IBU varia entre 50 e 90, eu acho que dá para mirar, como não vai ser muito alcoólica, dá para mirar ali nos 55, 60 de IBU no máximo. E a cor tá em SRM aqui entre 20 e 40, eu estou mais acostumado com a escala em EBC, eu estou mirando ali uns 60 EBC, acho que dá uns 30 e alguma coisa SRM. Mas vai ficar dentro desse estilo proposto, que é o estilo da Black IPA. Tá? Depois a gente vai falar sobre esse nome, que não é um nome que me desce muito bem, Black IPA também, certo? Então, terminando o primeiro passo, caracterizando a cerveja, quais características dos maltes são apropriadas ou desejadas? Quais as características do sabor e aroma dos lúpulos são apropriadas ou desejadas? Quais ingredientes especiais serão incluídos e como serão adicionados? Então, para caracterizar sabor e aroma do lúpulo, característica do malte, a gente vai precisar mais uma vez olhar a descrição desse estilo no guia de estilos, né, do BJCP, que diz que no aroma a gente vai ter um moderado a elevado aroma de lúpulo, a maioria com caráter de frutas de caroço, de frutas tropicais, cítrico, resinoso, de pinho, de berries ou de melão. Se usado dry hopping, pode ter um aroma adicional de caráter floral, herbal ou gramíneo, embora esse aroma não é necessário. Muito baixo a moderado aroma de malte escuro, então não pode aparecer realmente, que pode incluir opcionalmente notas suaves de chocolate, café ou tostado. Algo de dulçor maltado limpo ou levemente acaramelado pode ser encontrado no fundo. O caráter frutado, quer a partir de ésteres ou do lúpulo,
Também pode ser detectado em algumas versões, embora um caráter neutro da fermentação também é aceitável. Esse caráter neutro que a gente vai buscar. Se tiver algum frutado, provavelmente a gente vai buscar isso no lúpulo, mas vamos usar uma levedura neutra para evitar esses ésteres, certo? E sabor? Sabor de lúpulo médio a alto, médio baixo a alto, com notas de frutas tropicais, de frutas de caroço, de melão, cítricas, de berries. Acompanha o aroma, né? De pinho ou resinosa. Médio alto a muito alto amargor de lúpulo, embora os maltes escuros possam contribuir para o amargor percebido. O sabor de malte base é geralmente limpo e de baixa a média intensidade e pode opcionalmente ter baixos sabores de caramelo ou toffee. Os sabores de malte escuro vão de baixo a médio baixo, tanto que aparece muito pouco esse malte escuro, e podem estar presentes de forma limitada, chocolate ou café, mas as notas de torrado, cinza ou queimado não devem ser intensas e não devem entrar em conflito com o lúpulo. Tá? E ele fala que pode ter um baixo a moderado frutado, que não é obrigatório também, nós não vamos buscar nesse sabor. O segundo passo seria determinar os tipos e as quantidades de malte, né? Então também tem os pontos a seguir nesse passo, né? Qual malte base será usado? Como uma cerveja do estilo da escola americana, normalmente se usa Pale Ale. Então eu vou usar Pale Ale. Se você quiser usar Pilsen porque vou fazer uma receita de uma cerveja escura, o malte, né, vai sumir ali, eu quero usar um Pilsen porque é mais barato, pode usar um malte Pilsen. Eu vou seguir o que se usaria nos Estados Unidos para fazer uma cerveja de estilo americano. Vou usar um Pale Ale, tá? Como malte base, 90% da receita, talvez, do grist de malte. Quais maltes especiais serão usados e qual sua proporção? Então a gente sabe que tem que ter o malte torrado, para alcançar a cor que a gente quer. Se não botar malte torrado, não vai alcançar aquela cor. Mas ele tem que ser uma pequena quantidade também, para não destacar muito o sabor do torrado. Então, pelo que eu andei lendo, a gente tem que evitar um pouco aí os maltes mais intensos, torrados mais intensos, como malte black, carafa 3, esse a gente tinha que dar uma evitada. Dar uma preferência para os maltes torrados mais claros, que seriam o chocolate light ou carafa 1. Né? Talvez que você não consiga chegar na cor sem passar do limite máximo desse malte torrado na receita. Então a gente vai complementar também essa cor com um malte caramelo escuro, né? Que pode trazer esse discreto sabor do caramelo que é aceitável no estilo, contribuir com a cor e diminuir a quantidade de maltes torrados que a gente vai colocar. Também uma pequena quantidade aí para não aparecer muito esse caramelo, né? Tem que ser discreto. Então eu pensei em usar 5% aí de um malte caramelo escuro, ou sei lá, um Caramonique 2 ou 3, um Special B, um Special X, né? Que trariam aí, esses dois últimos traz um pouco de fruta passa, também uma pegada de toffee discreto. Usar uns 5% de um caramelo escuro, uns 5% no malte torrado, né? O carafa 1 ou chocolate light, eles podem ser usados até 5 a 7% do grist de malte, então pensei em usar uns 5% do malte torrado, uns 5% do caramelo escuro e 90% do Pale Ale, certo? Quais rampas de mosturação serão necessárias? Para isso a gente vai precisar saber algumas coisas. De cara, a gente sabe que a gente não vai usar nenhum cereal não maltado, nenhuma quantidade, vamos usar só malte. A princípio não precisaria fazer um repouso proteico, então nós não vamos fazer uma rampa de descanso proteico, vamos fazer só a rampa de sacarificação. Tá, mas essa rampa vai ser feita a que temperatura? Para isso a gente precisa saber um pouco mais sobre a nossa cerveja, olhar de novo o guia de estilos, que diz que a sensação na boca da Black IPA deveria apresentar um corpo médio, né? Médio baixo a médio, tá? Macia, sem a astringência significativa derivada do lúpulo ou especialmente do malte torrado. Então, bom, para evitar essa astringência significativa derivada especialmente do malte torrado, o que a gente vai fazer? A gente não vai colocar os maltes torrados no início da mostura. Nós vamos colocar os maltes torrados nos últimos minutos da mostura. Como a gente vai fazer vamos entrar nessa consideração, vamos fazer uma
rampa de temperatura média ali, a gente vai demorar cerca de uns 13 minutos para aquecer para o mash out. Tá? O ideal é subir 1 grau por minuto, né? Idealmente, no aquecimento de uma mostura, numa recirculação contínua, para evitar de queimar e tal. Então a gente vai ter 13 minutos da rampa de sacarificação para o mash out. É nesse período que nós vamos adicionar. Assim que terminar a mostura, que der o teste do iodo negativo, nós vamos adicionar os maltes torrados e subir para temperatura de mash out. Tá? O corpo médio, baixo a médio, é que vai determinar a nossa rampa de sacarificação. Para a gente conseguir um corpo médio na nossa cerveja, a gente tem que mosturar ali perto de uns 65 graus, 66, no máximo 67 graus. Se a gente quisesse um corpo baixo, a gente ia mosturar ali perto de 60 graus, 61, 62, 63. Se quisesse uma cerveja de corpo alto, ia mosturar ali perto de 69, 70, 71 graus, né? E para um corpo médio, a gente ficar ali entre os 65 e 67, a gente vai conseguir um corpo médio da nossa cerveja. Para não ficar uma cerveja desequilibrada também. Uma cerveja alcoólica, uma cerveja lupulada, ficar com corpo baixo, vai ficar uma cerveja bem desequilibrada. Então vamos tentar alcançar um corpo médio, uma mostura ali, uma rampa de temperatura ali dos 65, 66 graus, que a gente vai buscar então. Certo? Terceiro passo, considerar a água e seu tratamento. Então esse passo é caracterizar qual é a característica da água inicial. Caracterizar a sua água inicial. Eu uso a água mineral de galão. Então ela vem com as especificações das quantidades dos sais aqui, o pH e tudo mais. Então quem usa a água da rede provavelmente tem que ter uma análise dessa água para que se possa partir, conhecer a água, partir para uma correção quando necessário, né? Mas eu opto por usar água mineral justamente por não ter uma análise da água da rede, certo? Senão eu compraria um filtro e faria. Como eu faço pouco volume, eu opto por usar a água mineral. Então eu tenho as características iniciais da água. O segundo ponto a se responder desse terceiro passo é que concentrações de minerais são desejadas para o estilo. Tá? Para a maioria dos estilos de cerveja, tem minerais que são comuns, que a gente vai precisar sempre, como o cálcio, né? Os cloretos, os sulfatos, aí, que vão trazer um perfil de destaque ou para o maltado ou para o lupulado, dependendo do balanço entre eles. Né? Se vocês procurarem no canal do Bronco, tem uma série sobre a correção da água bem completa, bem detalhada. Eu vou passar bem por cima aqui, né, para a gente ter uma ideia. No próximo episódio eu vou fazer a correção da água na planilha de cálculo para detalhar as quantidades certinho. Aqui a gente vai ter uma ideia só geral dessa correção, certo? Qual o impacto dessas adições na mosturação? Nós vamos ver no próximo slide. E qual o volume de água necessário? Essa é uma pergunta bastante comum, né? Quanto eu preciso de água para eu tirar esses? Vamos dizer, eu quero engarrafar 19 litros, né? Eu preciso de quanto? Isso vai variar um pouco em relação ao equipamento de cada um, porque cada equipamento tem um espaço morto, um volume morto lá próprio, que não é aquele volume abaixo da torneira ali, que é variável, as perdas são variáveis, né? Dependendo do tipo da panela, resistência, fogo, evaporação. Mas tem um vídeo também do Beer School, do Jamal, detalhando bem essas quantidades. Acho que é o último vídeo do canal dele, detalhando bem essas quantidades, como são calculadas. Mas para o meu equipamento, na média, se eu vou usar em torno de 5 kg de malte, eu vou usar em torno de 34 litros de água, tá? Se eu usar 15 na mostura, vou usar 19 na lavagem dos grãos. Sempre esse volume, se for usar um pouco mais de malte, vou usar 35 litros, um pouco menos de malte, eu uso 33 litros, mas varia aí, entre 33 e 35 litros. Na média, dá 34 litros de água. Vamos dizer 15 para mostura, 19 para lavagem dos grãos, ou 13 para mostura, 21 para lavagem dos grãos, não importa, né? Dependendo da proporção da mostura. Esse volume é o que eu preciso para levar 27 litros de mosto para fervura.
Na minha panela de fervura, esses 27 litros de mosto, depois do resfriamento, eu consigo levar 21 litros de mosto para o fermentador. E aí eu alcanço normalmente uma eficiência perto de 75%, que normalmente é o que vem ajustado no Beersmith. Então, para o meu equipamento, praticamente não preciso fazer ajuste no Beersmith da eficiência, ele bate mais ou menos. Já vem já bate ali com o que é pré-programado dele. Então, tem que ter, mas eu demorei para chegar nesse volume no meu equipamento. Então, cada um tem que chegar no seu volume de água necessário, tá? Então, mas basicamente, os 34 litros de água mineral para o meu equipamento, eu consigo levar 21 litros de mosto para o fermentador na OG que eu programei para 21 litros, certo? E eu vou fazer isso no Beersmith para iOS, no iPhone, para o próximo vídeo, tá? A elaboração da receita vai ser no celular, tá certo? E para responder se o tratamento necessário, as concentrações, eu botei aqui uma tabela com a minha água inicial, que ela contém 11, acho que é ppm, que é a unidade de medida, 11 ppm, e eu vou chegar a 127. Tá? O Palmer recomenda no livro Water que a concentração de cálcio na água cervejeira mantém entre 50 e 150, né? Águas com cálcio acima de 150 seriam águas mais duras e tal, mas 50 a 150 seria uma água bacana para qualquer cerveja, né? O cloreto que vem na água inicial é de 0,03 e o sulfato é 0. E eu vou acrescentar sulfato e cloreto para manter uma proporção cloreto-sulfato ali de 0,65, que destaca aí o perfil lupulado, vai destacar o amargor da cerveja. Tá? Se tiver mais cloreto que sulfato, vai destacar o perfil maltado da cerveja. Tá? Então, o que a gente vai fazer de correção? A gente vai adicionar cálcio, cloreto e sulfato. Então, provavelmente, cloreto de cálcio e sulfato de cálcio, só esses dois sais. E se precisar de correção do pH, a gente ajusta com ácido lático, certo? Então, esse é o terceiro passo, que é da correção da água. O quarto passo é o mais fácil para a maioria dos cervejeiros, determinar a carga de lúpulo. Isso aí todo mundo sabe fazer, faz cálculo de IBU, de quantidades de lúpulo e tal. Essa é a parte mais fácil, a gente vai passar bem rapidinho por ela. Seria qual aroma de lúpulo é desejado. A gente já sabe que é um aroma de lúpulo americano, né? Cítrico, remetendo a frutas cítricas, maracujá, né? Pode ter um pouquinho de resinoso. Qual sabor de lúpulo vai acompanhar o aroma, né? Que amargor é desejado em IBU, né? A gente tinha ali os parâmetros. Eu acho que a gente pode ficar com o IBU ali em torno de 55, máximo 60. E usar lúpulos americanos. Eu gostaria de usar lúpulos que eu nunca usei. Eu pensei em fazer uma cerveja com Chinook. O Chinook é um dos 4 lúpulos americanos mais tradicionais, né? E talvez o 5, que eu também nunca fiz cerveja com 5. Então talvez usar o Chinook e o 5 nessa American, nessa Black IPA. O quinto passo seria determinar o plano de fermentação. O plano de fermentação ele envolve que fermento será usado, né? Então tem que ser um American Ale. Como o estilo falou que aceita um leve frutado, né, um ésterzinho discreto, tal, que pudesse considerar usar para fermentar em temperaturas mais baixas também, um S04 ou um Vermont Ale. Mas a gente vai partir para o American Ale, né? Pode ser, se for usar uma levedura seca, um S05. Eu vou usar a levedura líquida da Stilab American Ale, que é com a qual eu pretendo fazer essa Black IPA. Quanto fermento será necessário? A gente vai fazer uma OG acima de 1.060. Então, normalmente se recomenda que para cervejas acima dessa OG se use pelo menos, se for usar levedura seca, 2 pacotes. E se for usar uma levedura líquida, que se propague um pouco. Mas eu vou fazer bem perto, né? 1.065, bem próximo ali. Tem que considerar isso aí. Talvez tenha que usar um pouco mais de fermento. Qual a temperatura de fermentação? Eu vou tentar fermentar ali
por volta dos 17, 18 graus, tá? Provavelmente 17 graus, tá? Até ter noção completa. Qual recipiente para fermentação? Eu vou usar um balde fermentador, que eu também aprendi ao longo do tempo a usar maior, né? Eu uso um balde de 32 litros para botar os 21 litros de mosto. Antes eu levava 20 litros de mosto para o fermentador, um balde de 22 litros, que virava aquela bagunça que todo mundo conhece, quem nunca teve que esfregar um rejunte, né? Porque extravasa tudo, faz uma meleca. Então hoje eu uso um balde de 32 litros, para os quais eu levo os 21 litros de mosto. Então tem um headspace bacana ali para não ter perigo de transbordar o balde. Então eu vou usar um balde fermentador. Será necessário repouso do diacetil? Não, normalmente o repouso do diacetil ele é reservado mesmo para as lagers, né? Então você aumenta um pouco no final da fermentação ali um pouco a temperatura ali, dá um tempo para que seja eliminado o diacetil da cerveja. Será empregado o lagering, que seria aquela repouso também a frio por um período prolongado, para uma clarificação melhor, para uma limpeza, uma maturação melhor da cerveja, nós não vamos fazer também, certo? E a gente chega no último passo, que seria considerar a clarificação e a carbonatação, que é a finalização da cerveja, né? A cerveja precisa ficar pronta em uma data específica? Você tem que responder, graças a Deus não. Que eu aprendi também ao longo dessas quase 60 abraçagens, que o tempo é amigo da cerveja. Então não tem pressa nenhuma mais de fazer cerveja. Deixo lá, a fermentação terminou, deixa lá um pouco. Vai fazer secundário, deixa lá. Maturar, deixa também. Carbonatar sem pressa também, deixa lá 5 dias no barril, 7 dias. Não tem pressa nenhuma, o tempo é amigo da cerveja. Que métodos de clarificação serão usados? Eu vou usar só o descanso a frio mesmo, que é o que eu tenho feito há algum tempo já. Deixei de usar o Airflow. Gelatina usei uma vez na vida, para nunca mais. Eu gosto de cervejas turvas, na verdade. Eu gosto muito da Schoenstatt, a IPA da Schoenstatt, que é uma das melhores IPAs nacionais, na minha opinião. É turva, acho bonitona a cerveja. Não tem essa de cerveja ter que ser cristalina. Não tem muito essa pegada, não. Tá? Se for bonita, legal, não importa o sabor da cerveja. Tá? Então eu vou fazer uma maturação a frio só, um tempo bom aí, umas 2, 3 semanas, fazer um cold crash uns 4 dias aí, tá? Eu vou usar dry hopping, dificilmente você vai ter as duas coisas, né? Um aroma de lúpulo violento na cerveja cristalina também Então vamos pesar as coisas aqui, tá? É bacana para Black IPA que ela seja clara sim, tá? Mas o estilo aceita uma certa turbidez. Então se for turva, não tem problema também, tá? O estilo aceita tanto ela clara, preferência, mas aceita uma certa turbidez, principalmente para as versões com dry hop, que vai ser o nosso caso. Então não tem preocupação quanto a isso. Como carbonatar e servir a cerveja? Se tudo der certo e meu post-mix só tem um, infelizmente, estiver livre, eu prefiro sempre embarrilhar e carbonatar no barril forçado, porque a qualidade da espuma é muito melhor, é muito mais bacana a aparência da cerveja. E servir na torneira, no que direito, é outra vida, né? Mas se não, se estiver ocupado ainda o barril, aí eu vou ter que engarrafar mesmo, fazer prime. E aí vem a última pergunta do último passo. Quanto priming ou CO2 será necessário? Eu normalmente, o estilo pede uma carbonatação média, se eu não me engano. Pede uma carbonatação média. Eu normalmente miro numa carbonatação média. Normalmente eu miro ali em 2,3 volumes de CO2. Tá? 2,3 volumes de CO2 normalmente eu alcanço de duas maneiras. Quando eu boto no post-mix, eu deixo a meio grau, que é o mínimo, que a minha geladeira alcança, né? A geladeira de maturação, e que eu sirvo nela também, ela alcança meio grau. Então, nesse meio grau, eu deixo a meio quilograma força por centímetro quadrado por 5 a 7 dias.
5 a 7 dias no barril, não dá para sacudir, fica carbonatado mais rápido? Fica, mas o tempo é amigo da cerveja, tá? Deixa ele quieto lá sem sacudir, 5 dias a espuma vai estar mais estável, mais bonita, mais tudo, tá? Então, enquanto a gente fez a cerveja e tomou ali no 7º dia, eu tô com a cerveja pronta ali e vou deixar 7 dias só carbonatando, só. Tempo é amigo da cerveja, tá? Então, eu normalmente deixo 5 a 7 dias quando vou deixar no barril. Então, meio quilograma força por centímetro quadrado a meio grau. E quando eu faço priming, normalmente eu uso 6 gramas por litro. Vai dar mais ou menos parecido aí a carbonatação, em torno de 2,3 volumes de CO2. Quando eu fazer uma English Bitter, que era uma carbonatação menor, eu miro ali nos 1,8, 2 volume de CO2. Uma cerveja um pouco mais carbonatada, aí eu miro ali nos 2,7, tá? E aí a gente faz assim normalmente. Então eu vou fazer a carbonatação média, se for priming, 6 gramas por litro. Se for carbonatação forçada, meio quilograma força por centímetro quadrado, a meio grau por 5 dias. Se for priming, vai ficar uns 10 a 15 dias para carbonatar. Legal também, deixar lá também sem pressa com a cerveja. Beleza? Aí a gente chega no final do nosso 6º passo e termina aí com a ideia, com o plano do que seria a nossa cerveja. Eu vou chamar ela de India Black Ale porque me incomoda falar Black IPA. Black India Pale Ale. No mesmo nome, Black Pale, é feio. Igual você falar nesses estilos híbridos aí que usa fermento de lager em temperatura de ale. Ou vice-versa. Você falar cerveja de baixa alta fermentação. Black Pale é a mesma coisa. Uma que é preta e é pálida, é clara. Ou é black ou é pale. Então eu achei legal de chamar a minha, apesar de seguir o guia de estilo que chama ela de Black IPA, de chamar de India Black Ale. Vai ser no India Black Ale, assim. Tá? Então eu vou querer engarrafar perto de 20 litros. Chegar a 20 litros. Uma OG de 1.066, eu já botei ela no Beersmith, né? Mas aí a gente vai mostrar a elaboração dela no Beersmith no próximo vídeo. Uma FG aí estimada em 1,012, tentar alcançar um teor alcoólico com isso perto de 7%, IBU de 55, uma cor perto de 60 EBC, água com um pouco mais de cálcio, cloreto de sulfato, que nós vamos suplementar ali adicionar na água. Malte base, Pale Ale, Special X e chocolate, ou chocolate light. Lúpulo Chinook Simcoe, fazer um dry hop. Levedura American Ale, mosturação 65 graus, fermentação a 17 graus, uma carbonatação com 2,3 volumes de CO2. Então nós já temos o plano do que vai ser a nossa cerveja. Então eu tenho tudo que eu preciso para chegar no Beersmith, botar tudo lá e fazer receitinha para o próximo vídeo. Tá certo? Se esse vídeo contribui de alguma forma aí para o teu processo de elaboração de receitas, se contribui de algum aspecto para o teu conhecimento cervejeiro, dá um like aí no vídeo para apoiar o canal e até a próxima. Valeu! A referência para essa apresentação foi Design Great Beers, do Ray Daniels, e o Guia de Estilos do BJCP.